Olá a todos e a todas, aqui é Rodrigo Berhardt, falando do Enem 2013, Linguagens, Códigos e suas tecnologias, questões 107 até 113. Bom, aqui a gente fala do Terra Vestibulares, se você quiser mais informações sobre essas videoaulas, mais de 1000 videoaulas. Bom, muito mais que 1000 daqui a um tempo, né? Questão 107, prova então 2013. Vamos lá. Aí vocês podem ver uns desenhos parecendo pessoas com bonequinho de corda, né, que dão corda, carrinho de corda. O cartoon faz uma crítica social de Caulos, né? A figura destacada está em oposição às outras e representa Bom, está todo mundo indo numa mesma direção. Esse é o desenho que a gente pode ver, indo na mesma direção. Veja lá. E ele vai no sentido oposto. Opressão das minorias sociais, carência de recursos tecnológicos, falta de liberdade de expressão, defesa da qualificação profissional, reação ao controle do pensamento coletivo. É esse, né? Resposta que melhor ilustra o cartoon. Esse cartoon tira uma pessoa que está fora do coletivo, né? Então tá aí a primeira resposta. Então, no cartoon do Caulos, a maioria dos homens vai para uma direção, bonecos de corda se movimentam mecanicamente numa mesma direção, exceto um deles, que é esse aqui, que não tem as cordas nas costas, não é mecânico, né? E ele se dirige para outro lugar, ou seja, tem pensamento próprio, ele vai contra o pensamento coletivo. Bom, muito interessante. Questão 108. Própria dos festejos juninos, a quadrilha nasceu como dança aristocrática, oriunda dos salões franceses, depois difundida por toda a Europa. No Brasil, foi introduzida como dança de salão, e por sua vez apropriada e adaptada pelo gosto popular. Para sua ocorrência, é importante a presença de um mestre marcante, o marcador, pois é quem determina as figurações, melhor dizendo, de diversas que os dançarinos desenvolvem. Observa-se a constância das seguintes marcações: tu, en avant, chaise de dame, chaise de chevelet, cestinha de flor, balancê, caminha da roça, olha a chuva, garranchê, passeio, coroa de flores, coroa de espinhos, etc. No Rio de Janeiro, dança de festa junina, né? No Rio de Janeiro, em contexto urbano, apresenta transformações, surgem novas figurações, o francês aportuguesado inexiste, o uso de gravações substitui a música ao vivo, além do aspecto de competições que sustenta os festivais de quadrilha, promovidos por órgãos de turismo. Dicionário do Folclore Brasileiro, Cascudo, Rio de Janeiro, 1976. As diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, a quadrilha é considerada uma dança folclórica Então vamos lá, por que é uma dança folclórica a quadrilha? Vamos ver. O que é então? Segundo o texto, a quadrilha surgiu nos salões franceses. Difundiu-se pela Europa, né? Então surgem nos salões franceses. A chamada quadrilha, né? Dança de quadrilha. Quadrilha. Maravilha. Difundiu-se da Europa, né? Então veio da Europa. Depois passou para o Brasil. Via os portugueses e franceses, né? Viviam aqui. E chegou aos salões do Brasil e ganhou popularidade. Se tornou então popular. Aumentou, teve popularidade até hoje, né? Quem nunca dançou uma quadrilha de festa junina, né? E teve adaptações, né? Sofreu então adaptações regionais. Adaptações
regionais. Certo? Bom, então, as diversas formas de dança são demonstrações da diversidade cultural do nosso país. Entre elas, quadrilha, que é considerada uma dança folclórica por possuir, então, adaptações regionais, possuir característica principal dos atributos divinos e religiosos. Não, né? B. Abordar as tradições e costumes de determinados povos, franceses, brasileiros, né? Ou regiões distintas de uma mesma nação, dentro do Brasil. Diferentes culturas, né? Regionais. Então a letra B vai ser a resposta. Apresentar cunho artístico e técnicas apuradas, sendo também dança e espetáculo, não. D. Necessitar de vestuário específico para sua prática, o qual define seu país de origem? Não, tudo igual quase. Isso não foi escrito no texto também, né? Acontecer em salões e festas e ser influenciada pelos diversos gêneros musicais. Também não é verdade. Aqui o que se explica mais é sobre o regionalismo, sobre as interações do país de origem, que era a França, né? Que no caso a França, e adaptado então ao Brasil. Tudo bem? Maravilha! Então sofreu alterações. Aqui é mais uma análise de texto, né? Não precisa nem copiar, se você quiser, é só para analisar essa prova específica. Né? Bom, na questão 109, jogar limpo. Vamos lá. Jogar limpo, argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Jogar limpo. Argumentar não é ganhar uma discussão a qualquer preço. Convencer alguém de algo é, antes de tudo, uma alternativa à prática de ganhar uma questão no grito, ou na violência física, ou não física. Não física, 2 pontos. Uma política que mente descaradamente pode cativar leitores. Uma publicidade que joga baixo pode constranger multidões a consumir um produto danoso ao meio ambiente. Há manipulações psicológicas, não só na religião, e é comum pessoas agirem emocionalmente, porque vítimas de ardilosa e cangoteira sedução, embora a eficiência a todo preço não seja argumentar, tampouco se trata de admitir só verdades científicas. Formar opinião apenas depois de ver a demonstração e as evidências. As evidências como a ciência faz. Argumentar é matéria da vida cotidiana, uma forma de retórica, mas é um raciocínio que tenta convencer sem se tornar um mero cálculo manipulativo, e pode ser rigoroso sem ser científico. Língua Portuguesa, São Paulo, ano 5, número 6, 66, ano 2011. No fragmento, opta-se por uma construção linguística bastante diferente em relação aos padrões normalmente empregados na escrita. Trata-se da frase não física, 2 pontos. Nesse contexto, a escolha por se representar por extenso o sinal de pontuação, que deveria ser utilizado. Então, olha só. Enfatiza a metáfora de que o autor se vale para desenvolver seu ponto de vista sobre a arte de argumentar? Não necessariamente. B. Desrespeito a um recurso metalinguístico, de metalinguagem, evidenciando as relações e as estruturas presentes no enunciado? Não é metalinguagem. C. É um recurso estilístico que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias, introduzindo apostos exemplificativos. Exato. Mas a B também quase estaria certa, né? Bom, no recurso linguístico em questão, ele evidencia relações e estruturas presentes no enunciado. Então, sendo tais relações que ligam aos períodos exemplificativos,
a afirmação que exemplificam, conforme se explicita em C. Além disso, é correta a afirmação de B de que se trata de um recurso metalinguagem, pois a metalinguagem é ênfase contida à descrição verbal do sinal de pontuação. Portanto, trata-se de um teste que ambas as alternativas estariam certas. Mas oficialmente foi C. Aqui no caso, recurso estilístico, né? Que promove satisfatoriamente a sequenciação de ideias, produzindo apostos exemplificativos. Esse é um caso de aposto. Então, não física, 2 pontos. Bom, questão 110, a diva. Vamos ao teatro, Maria José? Quem me dera, desmanchei em rosca, 15 quilos de farinha. Estou podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpada. Nossa, errado, né? A gente vamos, né? Falou meio triste, culpada. E um pouco alegre por recusar com orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro, mais alto. Desgrenhada. Teatro. Os cacos voaram sem nenhum aplauso. Perfeito. Prado, Oráculos de Maio, São Paulo Siciliano, 1999. Os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto A Diva narra um fato real vivido por Maria José. B. Surpreende o leitor pelo seu efeito poético. Relata uma experiência teatral profissional. Descreve a ação típica de uma mulher sonhadora. E E. Defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Então, o texto é um poema narrativo, né? Poema narrativo que narra uma situação. O personagem Maria José é alçado por sua atuação dramática, condição de diva, né? Então, condição dramática. Vira, então, a diva, né? Condição de diva. Bom, tá aí a análise que a gente fez agora. E qual seria então a resposta? Narra um fato real, surpreende o leitor, né? Um efeito poético. Então, o efeito poético é do poema narrativo, da condição dramática e da diva, né? Sem nenhum aplauso, ó, perfeita. Ela não é a diva, mas ela se torna no poema. Bom, 110 finalizada. Questão 111. Vamos lá. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca. E havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia outros monstros apocalípticos, se esta história não existe, passará a existir? Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que eu estou escrevendo. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida. Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andam por aí, aos montes. Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É a visão da iminência de quê? Quem sabe se mais tarde saberei. Como estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo.
como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Clarice Lispector, A Hora da Estrela, Rio de Janeiro. Bom, esse livro fala de uma empregada doméstica, enfim, né? Na região do Nordeste. Tem uma visão peculiar sobre a vida e ela é relatada nesse livro ficcional, vamos dizer assim. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, culminada com a obra A Hora da Estrela, de 1977, ano que eu nasci, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se essa peculiaridade porque o narrador é o Rodrigo, meu xará, né? É o Rodrigo SM, né? Reflete sua própria escrita. Como eu direi agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Ó. Como eu direi agora... Aqui, ó. Como eu direi agora, essa história será resultado de uma visão gradual. Tá? E sobre questões existenciais. Então, leiam o livro A Hora da Estrela. Importante ler esse livro, da Clarice Lispector. Sobre questões existenciais. A visão crítica da linguagem e a crise existencial são elementos, então, fundamentais da narrativa da Clarice Lispector. Crise existencial. Fazem parte, então, do roteiro fundamental das suas narrativas da Clarice Lispector, que é a autora, né? Escritora desse livro. Então tá aí. Bom, o que vai mostrar então? A. Observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante? Não. Ótica próxima. B. Relata a história sem ter sido preocupado, sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que a compõem. Não. Revela-se sujeito, que é o Rodrigo, SM, que reflete sobre questões existenciais, sobre a construção do discurso, que é a crítica da linguagem. Então está aí. Admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade? Não. Propõe discutir questões da natureza filosófica e metafísica incomuns na narrativa de ficção? Não. A visão crítica da linguagem e a crise existencial, que foi apontada aqui, ó. Questões existenciais. Então a resposta, letra C, que é uma análise literária, né? Bom, continuando aqui, a questão 112. Vamos lá. Na questão 112, é evidente que a vitamina D é importante. Mas como obtê-la? Realmente, a vitamina D pode ser produzida naturalmente pela exposição à luz do sol. Mas ela também existe em alguns alimentos comuns. E eu até faço um ensejo aqui no leite, nos ovos, no macarrão, nos laticínios, iogurte, tá? Nos queijos, eu acho que eu já falei, manteiga. Mas ela também existe em alguns outros alimentos comuns. Entretanto, como fonte dessa vitamina, certos alimentos são melhores do que outros. Alguns possuem uma quantidade significativa de vitamina D. Naturalmente, são alimentos que talvez você não queira exagerar. Manteiga, nata, gema de ovo e fígado. Saúde UOL, né? .com.br. Texto 2. Todos nós sabemos que a vitamina D, calecalciferol, é crucial para a sua saúde. Mas a vitamina D é realmente uma vitamina? Está presente nas comidas em que os humanos normalmente consomem? Embora exista algum percentual na gordura do peixe, a vitamina D não está em nossas dietas, a não ser que os humanos artificialmente incrementem um produto alimentar, como o leite enriquecido com vitamina D, que é D.
Vitamina D. A natureza planejou que você produzisse em sua pele e não a colocasse direto em sua boca. Então, seria a vitamina D realmente uma vitamina? Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes sobre o mesmo tema. Comparando os dois textos, constata-se que o texto 2 contrapõe-se ao texto 1, quando comprova cientificamente que a vitamina D não é uma vitamina? Não. Demonstra a verdadeira importância da vitamina D para a saúde? Enfatiza que a vitamina D é mais comum produzida pelo corpo que absorvida por meio de alimentos, que nem todo mundo vai comer peixe. Ela se torna a resposta mais correta. D. Afirma que a vitamina D existe na gordura dos peixes e no leite. Ou fala do leite, então está errado. E. Levanta a possibilidade de o corpo humano produzir artificialmente a vitamina D. Então, só para ficar muito claro, para ninguém esquecer, a vitamina D ela tem um precursor, que é um calciferol, que quando você toma sol 15 minutos por dia, ela é sintetizada dentro do nosso corpo, no fígado. Então é extremamente importante que se saiba que eles são precursores de vitamina, esses apontados no texto. Todos esses alimentos devem ser consumidos com economia, não em grandes quantidades, mas extremamente importante. Principalmente o leite, os laticínios, né? Iogurtes, tá? Queijos, e aí vai. Tudo bem? Existem os polivitamínicos também. Então, letra C é a mais correta. Fazendo mais uma análise, então o texto 2 contrapõe-se ao texto 1 quando relativiza o valor dos alimentos que supostamente seriam fontes de vitamina D, enfatizando a produção dessa vitamina mais pela exposição ao sol do que a absorção dos alimentos. Então, a exposição ao sol, junto com os precursores, né, com os alimentos, o uso de alimentos, favorece, então, a produção de vitamina D no corpo, no fígado. Ok? Então, a letra C, belíssima questão. Agora, falando dessa última questão da nossa aula, questão 113, o bit na galáxia de Gutenberg. Bit quer dizer da escrita eletrônica, né? Escrita eletrônica, bits e bytes. E por que Gutenberg? Gutenberg é o pai da imprensa, da impressão, né? Escrita, né? O pai da gráfica, né? Vamos dizer assim. Neste século, a escrita divide terreno com diversos meios de comunicação. Essa questão nos faz pensar na necessidade da imbricação, na coexistência e interpretação recíproca dos diversos circuitos de produção e difusão do saber. É necessário relativizar nossa postura frequente às modernas tecnologias, principalmente a informática. Ela é um campo novo, né? Sem dúvida, mas suas bases estão nos modelos informativos anteriores, inclusive na tradição oral e na capacidade natural de simular mentalmente os acontecimentos do mundo e antecipar as consequências de nossos atos. A impressão é a matriz que deflagrou todo esse processo comunicacional eletrônico. Enfatizo, assim, o parentesco que há entre o computador e os outros meios de comunicação, principalmente a escrita. Uma visão da informática como um desdobramento daquilo que a produção literária impressa e anteriormente a tradição oral já traziam consigo. Então, Neitzel, dispositivo GeoSites, disponível em 2012. Ao tecer considerações
sobre as tecnologias da contemporaneidade e os meios de comunicação do passado, esse texto concebe que a escrita contribui para a evolução das novas tecnologias por trecho da impressão é a matriz que deflagrou todo o processo de comunicação eletrônica, confirma a resposta. Então veja lá, ó. Enfatizo assim, então, ó, a impressão, todo esse processo comunicacional eletrônico. Ó. A impressão é a matriz de todo o processo. Ao tecer considerações as tecnologias e os meios de comunicação do passado, ó, contemporaneidade, tecnologias da contemporaneidade, meios de comunicação do passado. Esse texto concebe que a escrita contribuiu para a evolução das novas tecnologias por... Então vamos lá. Por se desenvolver paralelamente nos meios tradicionais de comunicação e informação, não, ela veio como uma revolução rápida, né? B, cumpriu, mas essa relação entre os dois, né? Cumprir função essencial na contemporaneidade por meio da impressão em papel, não. C, realizar transição relevante da tradição oral para o progresso das sociedades humanas. Não é bem isso. D, oferecer melhoria sistemática do padrão de vida do desenvolvimento social. E E, fornecer base essencial para o progresso das tecnologias de comunicação e informação. Exato. O conhecimento anterior estava acumulado na escrita. O conhecimento anterior estava na escrita. E aí, essa escrita foi sendo lida e repassada para o meio digital. Então, hoje é passada também tecnologias, novas tecnologias. Os TICs, né? Informação, comunicação. Famosas TICs. Tecnologias de comunicação e informação. Tecnologias de informação e comunicação. Certo? Então tá aí, respondida a letra E de Eberhard. Que maravilha, meus queridos e minhas queridas. Umas questões um pouco complexas. O aluno precisa ter grande leitura para conseguir efetuar essas correções todas. Então, recomendo mais uma vez a leitura de jornais, revistas e livros. Os mais conhecidos, Machado de Assis, Clarice Lispector. Aí eu faço alguns ensejos aqui. Leon Amir Klink, Mar Sem Fim, dando algumas dicas aqui. Livros como 1889, livro de história, do Laurentino Gomes, e tantos outros livros que deveriam ser lidos, né? Sei lá, tem vários, né? Dando só alguns. E aí, poesias do Drummond. Então vocês vão buscando essas informações ao longo de sua preparação. Ler as provas do Enem já ajuda bastante, né? Essa leitura já ajuda muito. Espero que eu tenha ajudado. Fizemos então questões 107 a 113. Até as próximas aulas. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.